De tempos em tempos pensamos no tempo, no que fazemos com ele e no que ele faz conosco. E se tem arte envolvida, o tempo passa em outro tempo. Se existem filhos, o tempo se faz objetivo. Mas é quando aceitamos o tempo das coisas que a vida se faz em cores. E é sobre tempo, arte e cores que conversamos com a artivista Raíza Cristina, que se apresentou e nos apresentou sua linda Catarina. Então tem... Sabe o que é? Eu não gosto de ficar sozinha. Tá bom, não pode ficar aqui com a gente. Simbora? Eu pintei com meu irmão, né? Aí eu sempre que eu olho, eu lembro que dá pra perceber exatamente quando ele entra pra me ajudar no azul, ó. O azul lá em Ali cima, em cima? aqui fica mais claro. Eu pintando assim, de um jeito que eu vejo ele chato, aí eu fico com tanta preguiça depois de subir de novo, ajeitar e não. Ai, Vocês é que foi o meu estilo. que acredite essa preguiça. É claro que existe. Gente, que forte. Eu sempre trabalho com retrato, né? Com figura humana. E aí, aqui, pelo fato de ser uma escola de artes, né? Eu me senti mais à vontade para fazer o que eu costumo fazer, né? E como foi pelo concreto, que a gente tinha um tempo delimitado para criar, eu continuei a minha pesquisa pessoal, né? Não tive tanto que me adaptar a um lugar, né? Aqui eu me senti livre para trazer essa coisa da figura. E aqui a figura da mulher é um corpo que, pra mim, assim, o nu tá muito mais como algo natural. E eu acho doido como, até assim, meu pai, que é uma pessoa que é mais cabeça aberta, que escreve, a pessoa que tem uma veia artística forte na família, ele comentou assim, minha filha, mas aquela postura da mulher e tal, eu fiquei assim, caramba, esse meu pai tá falando isso, por que ainda hoje o corpo da mulher nu tem que ser levado sempre pro erótico, entendeu? Pra mim, antes de tudo, tem também, claro, né, o erótico, essa dimensão, mas pra mim é um corpo que dança, sabe? Pra mim é uma bailarina. Eu consigo visualizar uma bailarina. Da pintura é muito pouco... É um processo pouco intelectual das cores, sabe? É um processo que é muito mais intuitivo. O desenho, sim, né? Quando você se depara... Eu sabia que eu tinha esse espaço aqui para criar, né? E aí eu meio que, num papel, faço um esboço para entender como é que eu vou utilizar aquela área, né? E aí o desenho, essa coisa do traçado, da linha da estrutura, é uma parte que é mais mental, sei lá. E já o trabalho com a cor não é um trabalho que, quando me perguntam assim, tem uma coisa do vermelho que prevalece, quando me falam eu me dou conta quando eu olho, mas eu nunca penso assim não seleciono antes as cores, sabe? Mas você gosta do vermelho? Eu gosto, eu devo gostar mesmo. Essa coisa minha com a intervenção urbana, né? Mãe, então tem... sabe o que é? Eu não gosto de ficar sozinha. Tá bom, amor, pode ficar aqui com a gente. Tem ali uma recente que eu fiz... Vou pegar meu filho. Tá. Na Juvenal Galeno, que é aquela... Tá bom, amor. Que é aquela que fica na lateral do CH1, da UFC, que é quase o quarteirão todo. Que aí o processo foi completamente diferente desse aqui. Lá, como tinha a questão de ser um espaço público e eu não me sentia à vontade de chegar e colocar imagens que tem a ver já com o que eu costumo fazer, simplesmente sem criar nenhuma conversa, né? Com os estudantes que, para mim, são a cara do lugar. E aí, para essa intervenção, eu pensei em convidar estudantes que não nasceram aqui em Fortaleza, mas que hoje vivem aqui por conta da universidade. Eu sou de Quixadá, né? Perguntei para eles, eu fiz uns dias de panfletagem lá no UFC. Que massa. E perguntei que palavras e expressões que eles tinham para me dar em relação à saudade, ao tema saudade.
E aí eu meio que fui catalogando essas palavras. E aí a gente fez esse mural, como ele tem, acho que uns 200 metros de extensão. Aí eu fui compondo palavras que eles me deram e em troca da palavra eu desenhava eles no muro. Que fantástico! E era muito mais, é um trabalho que tá ali, o registro dele, os retratos. Posso cuidar um pouquinho da sua filha? Os retratos e as palavras, mas que para mim o mais interessante foi conhecer esses estudantes e saber que hoje o perfil da UFC tem muita gente do norte, do sul, né? Além de gente do interior que eu já sabia que tinha. Isso mudou. Porque a faculdade depois do virou uma Enem. referência também, né? E depois do Enem, né? Isso de você poder fazer, Ir pra qualquer lugar. escolher depois, né? E aí, de ouvir as histórias, assim, a relação de saudade que eles têm com as questões geográficas dos lugares, os rios, né? As frutas da região deles, né? E nome de avó, de mãe, coisas que tem referência a esse universo feminino, era mais forte do que o universo masculino. Que legal! Né? E que bonito essa parte em que tu sai, né, do lugar do muro, sai do lugar da pintura e vai pro lugar do humano. Que humano é esse que habita esse lugar do qual eu vou deixar minha obra? Uma troca maior, né? O que é que rolou, assim, além dessa diferença prática, qual é a diferença real quando tu vai pro muro e tu tá ali? Porque aí é outro momento, né? Sim. Pra mim, essa intervenção lá no UFC parece muito com o que eu costumo fazer de retrato em casa. Ou então quando eu faço Mesa Branca, que é um projeto que a gente vai para alguns espaços públicos. E aí, Roberta, o desenho para mim, antes de estar como marca gráfica ali no papel, ele acontece no olhar, porque você olhar um rosto sem o objetivo de desenhar esse rosto, você olha de um jeito diferente. Se eu tô olhando para ti agora, para te desenhar, eu começo a ver todas as linhas, onde é que tem contorno, quais são os limites. Que assustador. Onde é que... Não, mas quais são as áreas de sombra, sabe? Os pontos de luz. É um olhar completamente diferente. E isso, eu que gosto de desenhar rosto, é o que mais dá prazer, sabe? Não é o desenho em si, ele lá depois de pronto. É esse momento que exige, assim, uma certa abertura minha e da pessoa que se dispõe a ser retratada, porque o teu estado de espírito, por exemplo, altera o meu traço, sabe? E às vezes o meu olhar pode ser um pouco invasor, e essa relação desses olhares no momento do desenho, pra mim é a coisa mais rica, sabe? E é o que me move a gostar de desenhar gente, que eu acho que tem a ver com a minha miopia. Raíssa, quando a gente eu estava em estado gravitício, e aí o Jean, que é um amigo que faz um tom maravilhoso. Sim, por sinal. Ai, vontade. Me apresentou teu livro. Uhum. E a gente ficou fazendo as fotos e lendo os teus escritos. E eu fiquei muito emocionada em alguns momentos. Essa coisa de processo criativo, quando me perguntam como é que acontece na literatura e nas artes visuais, é quando eu paro para pensar se existe algum método e tento entender, porque enquanto você faz, você não está ali pensando, como é que é o meu processo, onde é que eu começo. Mas, assim, eu acho que as coisas que me inspiram são basicamente as mesmas, assim. E eu acho que a narrativa também, ela está presente nas duas linguagens. O meu pai, ele é escritor. E eu sempre ouvi muita história. Ele é contador de história. Além de escritor, ele é aquelas pessoas que quando começa a contar ali, ele tem um carisma que aí você fica hipnotizado. E eu, criancinha, sempre acompanhava ele. E eu acho que o desenho é uma coisa que tá na cabeça assim, né? Você cria também antes de colocar no papel nesse sentido. Eu acho que eu fui escrevendo e desenhando, mas sempre entendendo que o desenho não é ilustração no sentido de que o desenho, a imagem, ela é um acessório do texto, sabe? Por isso que quando falam, Raíssa, aqui tua ilustração, eu sempre lembro, gente, é um desenho, porque não é ilustração como se ela fosse, ela tivesse em segundo plano. Quando eu junto isso, coloco num livro, como foi o caso do Mensagens Enviadas, é muito pensando como que a imagem e o texto, que foram feitos assim paralelamente, mas não, eu tenho esse texto, vou fazer um desenho para ele agora. Mas como quando eu coloco um do lado do outro, o desenho altera o texto
e o texto altera o desenho, ele se transforma numa terceira coisa, entendeu? Que se você pensa que é só uma ilustração, parece que a relação é mais pobre. Eu acho que é diferente, né? Eu acho que altera e quando chega no receptor, altera de novo, né? Porque aí ele também faz uma nova leitura Claro. dessas duas coisas. Vamos sentar? Bora. Esses primeiros meses são muito doidos, né? Porque é uma mudança muito drástica no nosso ritmo de vida, né? E foi quando esses 6 primeiros meses eu não desenhei. Eu que desenho todo dia. Você desenha todo dia? Desenho todo dia. Eu acho que eu desenho todo dia. Mas é uma coisa mesmo de... É um hábito, né? E, Tem uma e aí hora você fica específica tão ou qualquer hora, estranho. assim? Eu É sentei. quando eu tô, assim, em casa mais tranquila, né? Quando ela tá dormindo, quando eu acordo. Eu vou desenhar só muito. Ah, tá bom. E aí hoje ela desenha comigo, né? Ela desenha, às vezes eu desenho em cima do desenho dela. Ah, que legal! Aí às vezes ela não gosta. Mas eu não gosto, porque você às vezes não tem. A mamãe tem que pedir antes pra você, né? Agora, eu acho assim que eu me tornei, pelo menos com essa coisa de processo criativo, mais objetiva. Tanto com a escrita como com a produção visual, né? Se eu tenho um tempo ali que ela dormiu ou que ela tá fazendo outra coisa, eu sento e não tem que... quando chegar a inspiração, não existe mais. É esse tempo que eu tenho. Sempre resolve. Eu tenho que escrever agora, sabe? E aí, em pouco tempo, eu consigo... Porque aí ficou uma coisa de trabalho, de você tem um foco diferente, sabe? Eu acho que eu fiquei mais concentrada. O fato de você ter menos tempo só para ti, pro teu processo criativo, que eu acho que exige uma dedicação, uma certa solidão, né? O tempo que você tem só, ele é mais produtivo, pelo menos para mim se tornou, sabe? Eu depois que ela nasceu, eu escrevi o projeto do mestrado, eu nunca tinha tentado. E aí eu consegui fazer a pesquisa com ela novinha, eu ainda amamentando ela. Mas assim, é muito objetiva. Quando ela dormia, eu ia lá tomar café e escrevia, sabe? E consegui me organizar melhor, acho, com o tempo. E eu sempre me senti mais inspirada me colocando em outro lugar. No mestrado, que foi mais recente, que eu fiz mestrado em artes, eu pesquisei eu desenhei com jovens skatistas, os percursos errantes deles na cidade. A gente desenhou mapas e retratos, eu e eles, né? Então já era isso de conversar, de ter o meu desenho alterado pelo outro. Como acontece com ela também, de alguma maneira, você perdeu o controle, né, do seu desenho. E não tinha um roteiro, né? Dependia do dia, eles iam descobrindo. Então, o mapa dos percursos errantes é um negócio super subjetivo, né? Nunca é um mapa exato. Que bom. É. Chega de coisas exatas. Muito grata pelo tempo. Teu pai contava histórias. Tu conta história? Eu conto histórias. E é de histórias que nos mantemos. Assim, na próxima edição, os papos serão com a poeta Alana Girão e com os queridos da banda Dona Leda. Por agora, fiquem com mais uma deliciosa dica do Cris. Até breve! Fortaleza, ai que calor. E depois de uma tarde de grafite, a gente tem que tomar muita água. E hoje a minha dica é uma água saborizada, que ó, é sucesso. Pra gente fazer aqui a água, a gente vai estar usando aqui água de coco e os elementos já estão aqui. Limão, laranja, kiwi e hortelã. E ó, não se preocupe, se você não tiver a água de coco, você pode usar água normal e hortelã, que já é maravilha. E muito hortelã. Com muita composição, né? Aqui, 2 horas de geladeira. Porém, se a água e as frutas já estiverem geladas, você já pode tomar. Nossa água ficou linda, né? E lindo também essa cozinha, na verdade. Olha, queria agradecer a Delano pela parceria aqui com a gente.
E fica ligado que vem muito mais dica do Cris pra você. Mas não vão me derrubar. Venha o que vier, eu venço pela fé e sei que posso conquistar. Não vou recuar. Ainda tenho muita vida pra viver. Ainda tenho muitos sonhos pra sonhar. Ainda tenho muito a realizar. E tenho que viver. Ainda tenho amigos pra rever. Ainda tenho muita história pra contar. Ainda tenho muito a realizar. E tenho que viver. Eu sou forte, sou guerreiro. Sou surfista, companheiro. Anjos bons ao meu redor, com Deus verdadeiro. Venha o que vier, eu venço pela fé e sei que posso conquistar. Não vou recuar. Ainda tenho muita vida pra viver. Ainda tenho muitos sonhos pra sonhar. Ainda tenho muito a realizar. E tenho que viver. Ainda tenho amigos pra rever. Ainda tenho muita história pra contar.